A gente continua com essa programação especial neste domingo sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. A gente esperava que as chuvas diminuíssem, não diminuíram. A gente viu agora a situação em Canoas. Aumentou bastante a altura da água, aumentou quase 1 metro. 1,8 metro. E a gente tem também uma situação muito difícil em outras cidades. Pelotas, por exemplo, um pedido da prefeitura para que as pessoas evacuem as suas casas o mais rápido possível, porque o volume do Guaíba também tem aumentado e a possibilidade de novas inundações. Então, você que mora em Pelotas, a prefeitura tem pedido de maneira emergencial: deixem suas casas, procurem os bombeiros e a Defesa Civil. Não fiquem em suas residências, o volume da água irá aumentar, não há mais eletricidade, então não é mais possível em muitos locais de Pelotas carregar celulares. Se acontecer alguma coisa, essas pessoas não poderão pedir ajuda, porque não há energia elétrica. É o momento de se importar com a sua vida, os bens materiais se recupera depois. O governo federal e o governo estadual vão fazer uma série de iniciativas, auxílio moradia e até mesmo a possibilidade de abertura de linhas de crédito para auxiliá-lo. É o momento de deixar a sua residência, mas sempre com a ajuda dos bombeiros e a ajuda também da Defesa Civil. Com um aceno que foi feito, inclusive a Prefeitura de Pelotas chegou a recomendar uma roupa vermelha. Se você quer ser salvo, coloque na janela, que o Corpo de Bombeiros vai localizar a cor vermelha e vai salvá-lo. A gente vai olhar agora para a situação em Porto Alegre, porque os alagamentos infelizmente persistem e os resgates não param, mesmo em meio à chuva. A repórter Isadora Aires fala ao vivo da orla do Guaíba. Isadora, como está a situação? Aumentou muito a altura do Guaíba? Porto Alegre continua encharcada, continua com enchentes? Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Está chovendo muito nesse momento aqui em Porto Alegre, mas os resgates não param. Agora há pouco acabaram de passar praticamente cerca de 20, 30 cachorros aqui que acabaram de ser resgatados em duas ilhas, Ilha do Pavão e Ilha dos Marinheiros, que são duas ilhas que fazem parte do bairro Arquipélago, um bairro de Porto Alegre que fica do outro lado do Guaíba. Esses resgates acabaram de chegar, agora o Jefferson Alves está mostrando esses bichinhos sendo atendidos nesse momento, passando pela primeira triagem, vendo primeiras necessidades, sendo secos, também sendo aquecidos, né? Muitos deles estão muito molhados e com muito frio, está fazendo frio hoje aqui em Porto Alegre. Então esses bichos acabaram de chegar aqui, acabaram de ser resgatados e agora estão sendo cuidados pelos voluntários em uma estrutura que foi montada logo aqui na saída da rampa de onde chegam os barcos, de onde os barcos chegam com as pessoas e com os bichos que estão sendo resgatados. Nesse caso foram animais a serem resgatados, cerca de 20 animais que chegaram por aqui nos últimos minutos. O que a gente tem de números do Guaíba nesse momento? A última atualização dá conta de que o nível do Guaíba aqui no Cais Mauá está em 4,65 centímetros. Isso é um aumento de 1 centímetro em relação à outra medição, que foi a medição, então, do início do dia. E o que a gente tem de expectativa para aumento ou diminuição desse nível? Como chove muito aqui nesse momento, chove muito aqui em Porto Alegre e chove muito no interior também, em locais onde há rios que desembocam aqui no Guaíba, a gente tem a previsão de que esse nível deve se elevar. De acordo com o Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS, mesmo o cenário mais otimista dá conta de que nos próximos dias o nível do Guaíba deve subir acima de 5 metros, que foi o que a gente chegou então na semana passada. Na semana passada a gente teve dias estáveis entre 5 metros e 25 centímetros e 5,35. As projeções mais pessimistas dão conta de que o nível do Guaíba pode chegar a 5 metros e 50 centímetros por conta dessas chuvas que estão atingindo tanto Porto Alegre, a região metropolitana, como também o interior do estado, onde estão os rios que chegam aqui, que desaguam aqui no Guaíba e que fazem com que esse nível se eleve. Nesse momento, a gente já tem mais de 14 mil pessoas em abrigos públicos aqui em Porto Alegre. São 162, salvo engano, 162, mais de 160
abrigos públicos que foram montados, então, para a população poder ficar bem abrigada nesse momento em que a gente tem muitas chuvas, muitas cheias e a chuva não diminuiu, não arrefeceu por aqui. O que a gente tem também de informação da Defesa Civil é aquele pedido de sempre, que as pessoas deixem as suas casas se estiverem em locais perigosos. Por quê? Muitas pessoas que estão trabalhando aqui, socorristas, dizem que a principal dificuldade é essa, só está em casa ainda. Agora, quem ainda não quis sair, porque os socorristas estão indo até o local e tentando fazer esse processo de convencimento. Agora, é muito importante que as pessoas não voltem às suas casas, principalmente porque o nível deve se elevar nos próximos dias. Então, casas que já tinham perdido, né, um pouco dessa água, devem voltar a ter, devem se elevar de novo o nível da água, inclusive dentro das casas e nas cidades. E, além disso, também é muito importante que as pessoas que estão em locais de risco saiam de casa e venham para abrigos, porque essa água deve subir. E como tem muitas pessoas há muitos dias esperando, sem água, sem energia elétrica, com comida racionada, é importante que a gente deixe esse recado para essas pessoas. Aqui sendo resgatados gatinhos nesse momento, também vão ser levados para atendimento veterinário. Uribe, essas são as informações que a gente tem. Muita chuva agora em Porto Alegre mesmo, muita chuva, mas os resgates não param por aqui. Volto com você no estúdio. Isadora, não adianta as pessoas ficarem em casa, porque daqui a pouco o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não conseguirão nem entregar alimentos e água para essas pessoas. A Isadora trouxe o cenário otimista da água do Guaíba subir acima de 5 metros, podendo chegar a 5,5 metros, ou seja, é uma situação como no início de toda a tragédia. Essas pessoas já estão sem alimentos, vão ficar sem energia elétrica, não terão como sair de suas casas. Então é momento de sair. Há uma série de abrigos construídos pela iniciativa privada e pelo poder público. É momento de ir aos abrigos, onde vocês estarão protegidos. Isadora, me fala da temperatura, que é uma grande preocupação também. A informação que a gente tinha é que a temperatura baixou muito nos últimos dias. Como foi essa noite? Fez muito frio? Tá frio sim, Uribe, esfriou bastante nessa noite. Essa noite acredito que tenhamos chegado a uns 12 graus, pelo menos essa era a sensação que a gente tinha estando em casa. Foi uma noite que esfriou bastante. Agora deve estar em torno de uns 18 graus, mas realmente é algo que a gente percebeu desde quinta-feira, né? Na quarta-feira fez um dia de sol aqui em Porto Alegre e desde quinta-feira a gente percebe essa temperatura baixando cada vez mais e também a chuva que foi chegando cada vez mais forte aqui no estado. Isso também preocupa quem faz os resgates. Por quê? Porque muitas pessoas sendo resgatadas estão já com hipotermia, assim como os animais, porque é muito frio. Algumas pessoas esperam na água. Vou sair aqui pro lado que tem um reboque saindo aqui que estava participando dos resgates. E essas pessoas muitas vezes esperam na água, esperam ao relento e então, podem ainda ter esse quadro de hipotermia agravado por conta do frio. Então, é muito importante esse alerta que a gente faz mesmo da Defesa Civil. Em hipótese alguma, voltar para casa e quem tiver em lugares perigosos, sair de casa nesse momento, porque a Defesa Civil, bombeiros, voluntários estão trabalhando ainda para buscar essas pessoas. É muito importante que essas pessoas estejam em um local seguro nesse momento, já que mesmo na previsão mais otimista do Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a água deve subir novamente para um patamar acima de 5 metros. Lá a gente vê um cachorrinho chegando de um resgate, de um bote. Esse cachorro está inclusive coberto por esse cobertor de alumínio, né, que eles estão usando para esse objetivo, para tentar proteger esses cachorros de sofrerem uma hipotermia, que é esse risco que eu estava falando agora, de pessoas que estão há muito tempo, e claro, animais também, que estão há muito tempo esperando em condições ruins, em condições em que a água já está chegando na sua casa, em que a água já chegou no primeiro andar, em condições que você já está molhado e que você ainda pode passar frio. Então é muito importante que as pessoas sigam essa orientação da Defesa Civil, que aceitem o socorro, aceitem esse alerta que está vindo da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros e dos voluntários socorristas e venham aqui
para a terra firme venham aqui para o centro de Porto Alegre para que elas possam ficar seguras e não ficar em casa nesse momento que a gente tem, além dessa água toda caindo do céu, dessa chuva imensa, também desse frio, um cenário de baixo abastecimento de água, de corte de energia elétrica, de sinal muito complicado de telefone, de internet, como a gente dá até para a gente ver nas nossas transmissões. É muito importante que essas pessoas estejam em um local seguro. Já são mais de 14 mil pessoas em abrigos públicos aqui de Porto Alegre. A cidade planejou, preparou, né, como você falou, tanto o poder público como a iniciativa privada. São mais de 150 abrigos em diversas regiões da cidade para receber essas pessoas, Uribe. Isadora, pedir para as pessoas não desanimarem, continuarem a doar. Eu recebi uma série de mensagens nas redes sociais, estão precisando de cobertores, estão precisando de roupas plus size, porque tem muitas roupas que são enviadas que não cabem em algumas pessoas, principalmente em idosos. Então é o momento de continuar com as doações. A Isadora Aires trouxe o cenário de que o nível do Rio Guaíba pode aumentar ainda mais a 5 metros, voltar ao estágio inicial dessa tragédia. Não é o momento de desanimar, é o momento de continuar doando e ajudando os gaúchos. Isadora, para encerrar rapidamente, você conversou com esses voluntários, porque é uma situação também deles bastante preocupante. Eles estão há dias passando frio, eles estão há dias sem se alimentar direito e sem dormir. Como estão essas pessoas? Essas pessoas também estão pedindo algum tipo de ajuda para o setor público, pelo menos materiais ou alimentação, água, para que eles continuem fazendo o resgate? Cansados, Uribe, todo mundo está muito cansado. Com qualquer pessoa que a gente conversa na rua, colegas né, de profissão, da nossa profissão, bombeiros, defesa civil, todos os voluntários estão exaustos, voluntários estão muito cansados, estão enfim, com a energia, não tem mais onde tirar a energia, né? São muitos dias aqui. Eu ouvi pessoas falando, olha, parece que eu estou morando na Orla do Guaíba, porque eu vivo aqui todos os dias fazendo esses salvamentos. Essas comidas, essa alimentação e essas bebidas que chegam para as pessoas que estão sendo resgatadas também são para os voluntários. Então é bem importante que as pessoas continuem fazendo essas doações, até para que os voluntários possam se alimentar. Agora há pouco o pessoal estava todo mundo comendo um sanduíche ali, café é muito importante para que todo mundo continue o trabalho, a alimentação, esse tipo de barraca. Tem várias doações, isso aqui já aumentou muito, a organização já melhorou muito em comparação ao primeiro dia, mas isso tudo também foram coisas que foram, né, doadas, além de, claro, organizadas pelo poder público, para que as pessoas possam ficar, né, de certa forma mais confortável, o mais confortável possível que se pode ficar em uma situação como essa, que possam ter essas condições para ajudar outras pessoas, né? Uma coisa que a gente está falando bastante aqui no Rio Grande do Sul é que as pessoas também têm que se cuidar de si mesmas, né? Descansar e tomar esse tempo também, porque a gente não está correndo uma corrida de 100 metros, a gente está correndo uma maratona, a gente vai precisar ainda de muita ajuda, muitas doações e muitos voluntários por muito tempo, Uribe. Ou seja, a guerra não acabou, é apenas uma batalha. Essa guerra pode se intensificar. Continuem ajudando. Os gaúchos ainda precisam da gente. Isadora, eu vou deixar você descansar um pouquinho, porque você também tem trabalhado de maneira ininterrupta nos últimos dias.